Ok, pessoal, a paz do Senhor, novamente. Eu convido a que vocês abram as suas Bíblias ou nos acompanhem aqui pela nossa web. Nós vamos começar lendo um texto que está em Êxodo, no capítulo de número 12, verso 20 e 21. Você pode me acompanhar? Êxodo, capítulo 12, verso 20 e verso 21. Nós vamos ler 4 textos, são 4 temas, 4 tópicos, este nosso bate-papo desta noite. O primeiro é a promessa de Deus que está sobre todos nós. Segundo, o nosso chamado à intercessão. O terceiro, a nossa atitude. Qual a atitude que devemos ter? E o quarto, qual é o local que nós devemos nos posicionar nesse momento específico? Leiamos então o que diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 12, verso 20 e 21. Diz assim: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Amém. Deus seja louvado. Queridos, esse momento é um momento histórico para todos nós. Pela primeira vez, apesar da nossa igreja ser muito precoce, nós estamos nos reunindo de modo virtual. Isso, para nós, é alguma coisa inédita. Embora a gente já tenha o costume de transmitir os cultos, e de rever os cultos e algumas programações, é a primeira vez que a igreja toda está reunida nas casas, interligadas via web, não só na cidade, como até os confins da terra. Que maravilha, não é? E também um momento histórico, porque o nosso canal, bem pequenininho, já tem mais de 1000 inscritos, E você sabe que essas coisas elas são importantes, você se inscrever no canal, que é para receber as notificações, saber quando vai ter alguma coisa nova acontecendo para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, para os adultos. Então se inscreva no canal, ative lá o sininho, que é muito importante, E claro, também deixe o seu like. Bom, eu quero relembrar um pouquinho esse texto, que fala do povo no Egito. Vocês lembram que o povo de Deus passou 400 anos de escravidão no Egito? Chegou o momento desse castigo ser suspenso pelo Senhor, desse período que o povo passou, e o Senhor suscita a Moisés, que prefigura Jesus. Moisés, ele faz de uma forma incrível, excepcional, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, e ele vem com aquelas 10 pragas, 9 anteriores a essa que vamos ler. E Deus vem destruindo, um a um, os principais deuses do Egito e mostrando para aquele povo, não só do Egito, mas para aquele povo que já tinha perdido a noção, a mente de quem era Deus. Aquele povo já não conhecia mais Deus, eles já não viviam mais as coisas de Deus. 400 anos de prática mundana, de envolvimento, de cultura egípcia, fez aquele povo se esquecer do Deus deles. Moisés vem e relembra, através das pragas, através das ministrações, e a última praga, a mais importante de todas, é a morte dos primogênitos. E aí algo incrível aconteceu. É que o Senhor diz para as pessoas, para os israelitas, eles ficarem nas suas casas, se unirem com as suas famílias, se santificarem, se prepararem para uma jornada, e uma jornada longa, ficarem com essas roupas prontos, ficarem assim para sair a qualquer momento, com tudo pronto. Mandam pegar um cordeirinho, imolar. Se a família for muito pequenininha, ela se junta com uma outra. A verdade é que, vocês sabem que não podia ser quebrado nem o osso, aquilo tinha que ser cozido, as partes iam ser comidas,
todas, o que não fosse comido de manhã ia ser queimado, mas o sangue ia ser colhido numa bacia, o sangue do cordeiro, e aquele sangue, ele iria ser colocado nas vergas, nos umbrais das portas. É uma simbologia incrível, incrível, porque quando o anjo do Senhor, ele passasse, o anjo da morte passasse, aonde tivesse aquele sangue escarlate nos portais, o anjo passaria por cima. E essa é a simbologia máxima da Páscoa. Essa promessa é uma promessa espiritual. Nós cristãos, se você ainda não sabe disso, espiritualmente nós fomos resgatados do nosso cativeiro, da nossa escravidão, do mundo que nós vivíamos atrelados, presos a esse sistema mundano. E o Senhor falou conosco, o Senhor nos chamou, nos mostrou quem Ele era. A palavra do Senhor penetrou no nosso coração, no nosso entendimento. Nós entendemos isso pelo Espírito Santo. Nós de fato nos arrependemos, tivemos uma conversão que é a cristalização do arrependimento, que é a mudança efetiva de vida. Mudamos a nossa vida e fomos salvos pelo Senhor. Pela graça, esse presente merecido, através da fé, Jesus assumiu o nosso lugar, aquilo que nós deveríamos passar, e nós assumimos o lugar de Jesus como filhos, filhas de Deus. A verdade é que esse sangue, de modo espiritual, ele está agora nos umbrais, na verga do nosso coração, e ele marca a nossa vida. Por que eu estou enfatizando e relembrando isso? Eu quero falar para todos vocês que nesse momento, onde o mundo atravessa uma pandemia moderna, nós temos uma promessa. Essa promessa é imutável. Essa promessa é a promessa do Filho de Deus, que nos amou e deu a sua vida por mim e por você. Lembre-se disso antes de qualquer coisa. Você é um milagre vivo. Você é um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você. No teu coração estão as marcas do sangue do Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue em favor da remissão dos meus pecados, dos teus pecados, de todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a aceitam de bom grado e que confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse momento é um momento assim complicado no mundo, né? Porque a gente não tem só uma pandemia, a gente tem várias pandemias, não é? Temos essa do coronavírus, que é muito séria, mas nós temos outras pandemias, e duas delas me chamam a atenção. A primeira pandemia que tem assolado não só o nosso Brasil, mas particularmente o nosso Brasil, nessas últimas 2 décadas, principalmente, é a pandemia da corrupção. Queridos, nada mais mata com tamanha velocidade, com tamanha maldade do que a corrupção. Só que a corrupção, ele é um vírus extremamente silencioso, ele é um vírus dissimulado, ele é um vírus mentiroso, e esse vírus está na mão de políticos, de pessoas desonestas, de juristas desonestos, de executivos desonestos, enfim, de um sem número de pessoas desonestas, corruptas. E a corrupção, ela é alavancada no nosso país pela impunidade, onde menos de 5% dos crimes são apurados, onde as coisas erradas, elas já ficaram meio que institucionalizadas. O povo, de uma forma geral, deu um grito de basta quando nós elegemos o atual presidente, que simboliza, na verdade, a quebra da impunidade, a quebra da corrupção. Isso é tão sério, amados, isso é tão forte entre a igreja, principalmente, que é a grande alavancadora desse processo de moralização, de volta à cristandade, de volta aos valores familiares, de volta àquilo que é verdadeiro, justo, honesto, misericordioso no nosso país, que estava se perdendo em ideologias socialistas e marxistas. Isso é tão forte
que nós tivemos, há 2 semanas atrás, uma manifestação que foi desestimulada por toda a imprensa brasileira e até pelo nosso presidente, para que nós não fôssemos às ruas. E a população compareceu em peso, sabendo dos riscos do coronavírus, mas dizendo de uma forma inequívoca a todas as autoridades do Brasil, sem nenhuma exceção, independente delas sejam municipais, estaduais ou federais, que nós não aceitamos, nós não aceitaremos, nós iremos combater cada brasileiro, da forma que nos for lícita, o vírus da corrupção, o vírus da impunidade. Nós não queremos o país que estava se formando para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então eu quero te chamar a atenção para esse vírus que tem assolado o nosso país, que é o vírus da corrupção. E quero te chamar a atenção para a vacina dele, que é o combate à impunidade, que é a justiça. E nós vamos todos lutar. A igreja há anos vem orando sobre isso e nós vamos continuar orando. Uma outra pandemia que nós precisamos também identificar em termos de Brasil é esse levante de uma grande parte da imprensa, dos órgãos da imprensa, causando quase que um terror entre a população. São dezenas, centenas, milhares de informações verdadeiras ou principalmente as falsas, as fake news, espalhadas de uma forma massiva, criando pânico, criando desespero entre a população. Nós não estamos dizendo que a situação não é séria, não é isso. O que nós estamos chamando a atenção, queridos, que o pânico, essa geração dessas notícias todas, essa geração de pânico, ele causa estresse. O estresse causa ansiedade, e a ansiedade e o estresse, eles baixam comprovadamente as defesas imunológicas do nosso corpo. Então, o que eles estão fazendo é um desserviço. A maioria da imprensa tem que parar de perseguir, na verdade, o governo federal, trabalhar juntos, darmos as mãos, irmanados. Nós sabemos e não somos crianças e temos esse entendimento que, obviamente, a imprensa ela é um negócio e quem paga publica as coisas. E ela, de modo geral, o que ela vincula é aquilo que ela foi paga. Então, é muito claro isso. Mas nós pedimos e oramos a todos aqueles que têm financiado essa indústria da desinformação, de fake news e de terror no Brasil e de pânico, que parem com isso. Que os governantes eles possam estar irmanados, empresários, profissionais liberais, todos irmanados, ajudando a classe médica de uma forma geral. Essa quantidade imensa de auxiliares de enfermagens, biólogos, médicos, enfermeiros. Gente, esse pessoal todo está na linha de frente. E nós sabemos que essa epidemia do coronavírus, quando nós observamos o que aconteceu na China, nós estamos observando a Itália, né? Observando agora a Espanha, a gente está vendo assim a gravidade disso, a velocidade disso. A Itália vem numa velocidade, é bem verdade que a Europa, pessoal, ela tem um clima que favorece, não é? É um clima frio, ainda estão no final do inverno, eles têm também uma população bastante idosa, onde a incidência da doença ela é muito forte, nós sabemos disso também, que o maior número de fumantes está na Europa, não é? Uma boa parte em países de clima frio, nós sabemos de tudo isso, isso favorece, sem dúvida nenhuma, o alargamento dessa pandemia, mas o que nós observamos, que a Itália cresce numa velocidade estratosférica em relação à China, o número de mortes já passou, e que a Espanha, o país vizinho, cresce numa velocidade acima da Itália. Isso é muito sério. Então vocês imaginam a quantidade de mortos. Hoje já passou bem mais de 4.000 mortos na Itália e isso vai avançar ainda bastante. Isso é muito sério, pessoal. E aqui no Brasil é um país que está antenado, nós temos um ministro
da saúde exemplar, muito competente. O Brasil foi um dos primeiros países a detectar essa gravidade. Ele está acompanhando de perto com nossos aliados, Estados Unidos, Israel. Nós estamos olhando todas as possibilidades, inclusive do uso do remédio que foi usado com malária, que já tem algum sucesso, mas são poucos casos, são 14, 16 casos testados na França. Os Estados Unidos está correndo muito com isso, Israel está correndo demais com a vacina, mas isso leva um tempo, são meses para poder a gente ter alguma noção disso. E mesmo assim, se esse hidróxido de alquimina, se ele fosse liberado, mal daria a produção que tem para atender só os casos das pessoas nas UTIs. Gente, a nossa taxa de ocupação de UTIs, ela beira 85%. Eu vou falar em termos da nossa cidade. Imaginem a UTI na nossa cidade, em termos normais, ela tem uma média de ocupação de 85%. Imaginem quantas UTIs nós temos disponíveis para atender casos de coronavírus. Gente, é muito pouco, pessoal, é muito pouco. Nós precisamos, então, levar isso bastante a sério, trabalhar com as informações corretas. Nós não podemos trabalhar com informações erradas. Fiquei assustado, ao mesmo tempo que tem extremos, não é? De cuidados que são extremistas, desnecessários por falta de conhecimento. Ao mesmo tempo tem lugares no Brasil que as pessoas estão superlotando praias, clubes, um absurdo o que está acontecendo. Nós precisamos cuidar disso, e isso vem através da conscientização, através do esclarecimento, de uma imprensa séria, de uma imprensa concatenada. Não vamos esquecer, governadores, prefeitos, que nós somos uma federação. Você sabe o que significa federação? Então nós temos um governo central, um governo competente. Vamos dar as mãos, vamos parar com essa pandemia de fake news. Isso tem prejudicado sobremaneira a população e vai matar pessoas, porque está tirando a imunidade de muitas delas. Mas, como nós falamos, apesar da corrupção, dos fake news, temos uma situação muito grave. E, por isso, lembramos uma promessa que há sobre nós, sobre cada cristão. E esse é um chamado para você, se você ainda não tem essa promessa, se sobre o teu coração ainda não tem esse sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu quero ainda conversar sobre 2 pontos fundamentais. O primeiro é chamá-los a todos à responsabilidade, e gostaria de ler o texto que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7 e verso 14. Se você puder me acompanhar, por favor, lembre a sua responsabilidade, esse chamado à intercessão que é nosso. Nós cristãos somos chamados a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se, uma partícula condicionante, se o meu povo, nós, que se chama pelo meu nome, que os cristãos, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e, atenção, sararei a sua terra. Você lembra no primeiro texto, Moisés, quando ele manda as pessoas, né? O Espírito Santo instrui para que as pessoas fiquem nas casas, ele manda preparar os pães asmos, ele diz, retire todo o fermento da massa. Ele disse, retire todo o pecado. Esse período em que nós vamos ficar nas nossas casas, ele é um período de santificação para mim e para você. Entenda isso. É um período para nós tirarmos o fermento. É um período para nós nos consagrarmos ao Senhor. Lembrarmos da nossa promessa, da nossa identidade e de quem somos. Mas, acima de tudo, depois desse concerto, é para nós orarmos, nos humilharmos, buscarmos ao Senhor, orarmos, pedirmos clemência, pedirmos misericórdia a Deus pelo nosso país, pelas nossas famílias, pela nossa casa, pelas nossas autoridades, e nos humilharmos. Porque quando o povo de Deus faz isso, o Senhor vem, Ele perdoa os pecados, perdoa as iniquidades, faz cessar os castigos
e sara a nossa terra. Portanto, estou lembrando do primeiro ponto, identidade, da situação grave que nós vivemos e, portanto, nós precisamos lembrar quem nós somos. Segundo, lembrar que nós somos chamados à intercessão de nossa vida, de nossa família, de nossa igreja, mas da nossa nação querida, amada, dos nossos irmãos pelo mundo inteiro e do mundo como um todo. Nós somos os intercessores do mundo, da nação, e precisamos exercer esse papel. Ninguém exercitará esse papel a não ser o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome. O terceiro ponto é em relação à atitude. Qual a atitude que eu devo ter? Qual é o meu estado de ânimo? Qual é o meu espírito? Como é que eu devo me portar no momento onde as coisas tendem a se agravar e essa primeira espiral, não é, de crescimento dos números dessa pandemia do coronavírus, ela vai se dar por volta do final de abril. Como é que eu devo me portar? Quero convidá-lo a ler Josué capítulo 1, verso 7, e também podemos ler o verso 8, que é um complemento. Mas escute, quando Josué sai do castigo com aquele povo, ele e Calebe, eles estão se aprontando para adentrar na terra prometida. Olha o que Moisés fala para Josué, que é o que fala para mim e para você quando a gente vai entrar num momento de batalha, de preparação. Diz assim a palavra do Senhor: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado, corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu tenho certeza que você quer isso para você. Você quer prosperar no teu caminho, você quer ser bem-sucedido. Eu tenho certeza. Mas olha, a condicionante, o recado de Deus para mim e para você nesse momento, onde nós sabemos quem somos e somos intercessores desta nação, é que nós sejamos fortes e corajosos, que nós não nos apartemos do livro da lei, nem para a esquerda e nem para a direita. O povo de Deus não é esquerda e nem direita. O povo de Deus é pela palavra de Deus. O povo de Deus é o que Deus diz que nós somos. E o Senhor diz que nós somos fortes, que nós temos que nos esforçar, que nós temos que ser corajosos para meditar na lei e cumprir essa lei. E essa meditação tem que ser dia e noite. Aproveitar esses momentos que estamos reclusos em casa e lermos. Eu convido você que está me ouvindo a ler todo o capítulo de Josué. Nós começamos a fazer isso nesta semana, quando nós tivemos a primeira parte da IFOL, da Escola de Formação de Libertadores. Na nossa igreja foi fantástico, mas nós precisamos ler todo esse capítulo, ver como essa conquista da terra prometida, ver os cuidados que nós precisamos ter, ver o que acontece quando a gente erra, precisa se reposicionar, tirar todo o fermento, tirar todo o acã que tem no nosso meio, limpar tudo, cumprir a palavra, sem se desviar para um lado nem para o outro, ser firmes, porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos os intercessores, nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Você é isso, então seja corajoso, seja forte, seja corajosa, seja forte. O Senhor conta contigo nesta hora. Nós precisamos interceder, nós precisamos aumentar nossas súplicas, precisamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha e dizime esse vírus da corrupção,
da impunidade, do coronavírus, de tudo aquilo que se levanta contra o nome do Senhor da nossa nação. E que nós não sejamos conhecidos por um país que é cristão no nome, que é um país legalista, não, mas é cristão na sua atitude, verdadeiramente. É um povo que não honra com os lábios, mas honra a Deus com a sua atitude, com o seu exemplo. Nós olhamos para as pessoas e vemos o caráter de Cristo, vemos Cristo nas pessoas, porque elas se parecem com Ele. Esse é o maior testemunho. Esse é o testemunho que em casa os teus filhos vão aprender. O evangelho que teus filhos vão aprender é a tua vida, é aquilo que você faz, é aquilo que você não faz. E por fim, encerrando esses 4 pontos da identidade, da promessa sobre nós, a da intercessão, o chamado intercessão, da atitude que devemos ter. Nós precisamos estar num local determinado pelo Senhor. Eu queria ler com você Isaías, no capítulo 26. Veja só, Isaías capítulo 26. É muito interessante esse capítulo. Deus está falando sobre o castigo aos israelitas, mas Ele está falando sobre a promessa de livramento e também o cântico de louvor a Deus. Então são os 3 passos. Nós cremos que a igreja toda está unida, está intercedendo, mas que a igreja agora, como nós estamos fazendo, ela tem um local específico para estar. Ela tem que aguardar o sinal do Senhor, a ordem do Senhor para sair. Então, igreja, veja o que está escrito na palavra de Deus. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Queridos, essa palavra é muito dura, mas ela é específica para o povo de Deus e eu creio profeticamente que ela está se cumprindo nesse momento. Eu e você, nós devemos permanecer nas nossas casas, fechar as nossas casas, entrar nos nossos quartos e permanecer nos nossos quartos, nas nossas casas. Assim como Moisés ordenou, a mando de Deus, que o povo não saísse das suas casas, assim como aqueles espias que entraram em Jericó, quando estiveram com Raabe, ordenaram para ela, para botar o fio escarlate na janela. Você lembra? E disse para ela: Raabe, você e a sua família estejam dentro de casa, a casa marcada com fio escarlate, porque esta casa estará protegida. Da mesma forma, o Senhor está te dizendo nesta noite, neste momento: fique na sua casa, fique no seu quarto. Você sabe quem você é povo de Deus. O Senhor está castigando a terra. Vamos clamar ao Senhor, vamos tirar todo o pecado, vamos nos santificar, vamos restabelecer a comunhão com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. Vamos voltar a ser a igreja de Atos, a igreja voltada com seu coração e com a sua atitude para o Senhor. O momento é de seriedade. Não esqueça que a igreja foi chamada como intercessora para interceder não só por nós, mas por todo o mundo, pelas misericórdias do Senhor, pela bondade do Senhor, para que o Senhor possa usar essas pandemias para sarar a nossa terra. Nós amamos o nosso Brasil, nós amamos a nossa pátria, nós queremos uma pátria cristã, nós queremos uma pátria livre de corrupção, nós queremos uma pátria livre de impunidade, nós queremos uma pátria adorando a Deus, glorificando a Deus.
Nós queremos uma pátria que seja exemplo para o mundo inteiro. Nós queremos uma terra abençoada por Deus. Então, queridos, isso em muito depende do meu exemplo e do teu exemplo. Não adianta nós sermos evangélicos, mais de 30%, ou cristãos, mais de 80%. Infelizmente, somos nominais e você sabe disso. Porque quando nós tivermos, de fato, 20% de pessoas convertidas realmente, e pessoas que tenham testemunho neste país, nós mudamos a sorte desse país. Nós mudamos todo o sistema político, todo o sistema deste país nós mudamos. E esse país vai caminhar para ser uma nação exemplar, uma nação cristã. Então eu te peço em nome de Jesus, que você tenha consciência de quem você é, do chamado que você tem, que você ore, interceda, cuide da sua família, acompanhe tudo que a igreja vai postar, tudo que os líderes dos diversos grupos vão postar, das diversas diretorias. Acompanhe na sua casa, por favor, cuidado com os seus filhos. É a hora de parar, é a hora de conversar, é a hora de acertar, é a hora de pedir perdão, é a hora de limpar todo o fermento. É uma hora muito séria, queridos. Então eu te peço que em nome de Jesus, você possa me acompanhar nesse momento em oração. Por um momento, feche seus olhos aonde você estiver e ore comigo. Vamos orar juntos e dar o amém, a concordância juntos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor, por todas as nossas autoridades atuais e antecessoras, Deus, por todos os desmandos. Deus, nós queremos te pedir perdão por todos os pecados cometidos por essas pessoas, por essas gerações que nos antecederam como igreja. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos próprios pecados. Queremos te pedir, Deus, que tu preserves a nossa vida, preserves a vida das nossas famílias, que tu preserves a nossa igreja. Mas, Deus, nós queremos ir além disso. Nós queremos te pedir por todos os nossos irmãos que estão neste mundo, Deus, que tu venhas sobre ele com algo extraordinário, que tu venhas com eles, Senhor, sobre eles com cura, Deus, sobrenatural, que eles sejam blindados contra este vírus, Senhor. Aqueles que forem chamados para o voluntariado em hospitais, nas ruas, nos serviços essenciais, que nós não fujamos a isso, mas que a gente esteja pronto a responder, sendo sal e luz, Senhor, aonde tu quer que nos coloques. Que as tuas igrejas, Deus, elas sejam ativas, que o povo, Deus, entenda que igreja não é parede, não é templo. Igreja sou eu e você quando nós nos reunimos em nome de Jesus. Igreja sou eu porque eu tenho o Espírito Santo, é você, porque você tem o Espírito Santo e você é templo do Espírito Santo. Deus, que a gente entenda que somos intercessores, que fomos chamados à intercessão, à obediência, e que isso requer fé, requer coragem, e a gente precisa ser corajoso, precisa analisar, ler e reter a tua palavra. Não é conhecer, é obedecer a tua palavra, Deus, sem se desviar para um lado nem para o outro. Deus, que tu possas nos dar sabedoria que vem do alto, inteligência espiritual, Senhor. Deus, que tu possas nos manter, Deus, nesses momentos em casa, crescendo, ajustando todas as coisas, pedindo perdão, sendo perdoados, tirando todo o fermento, Deus, para que o teu nome seja glorificado, nossas casas, nossas vidas sejam sal e sejam luz. Eu te peço nesse momento também, se alguém, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, está longe de ti, mas entendeu pelo Espírito Santo a tua palavra, ó Deus, eu te peço para aqueles que estão afastados, que agora eles se coloquem na tua presença, e eles voltem, Senhor, se arrependam, e eles voltem à tua presença, te pedindo perdão, e nós oramos agora pelas suas vidas. Recebe-os de volta, aqueles que saíram de uma forma inadvertida, Senhor, da tua presença, que te abandonaram.
Recebe como filhos amados, como filhos pródigos que retornam às suas casas. E aqueles que pela primeira vez ouviram que Teu Espírito Santo penetrou profundamente nos corações e conseguem entender todas essas coisas de uma forma miraculosa, que eles percebam que é o Teu Espírito que está batendo a porta dos seus corações, que eles possam nesse momento exercitar a Tua palavra que diz que se eles crerem verdadeiramente e Te confessarem com a sua boca, eles serão salvos. Deus, que eles possam nesse momento agora, Deus, se arrepender dos seus pecados, Te confessar como Senhor e Salvador, Te pedir perdão, e é nessa hora que oramos por eles. Perdoa, Senhor, os pecados, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida, Pai. Transforma essas vidas. Enche-os com Teu Espírito Santo, Deus. Enche-os com a Tua presença, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu amor, Deus. Aonde quer que estejam, em leitos de hospitais, Deus. Seja escutando por rádio, por web, pela televisão, em qualquer local, em qualquer equipamento, Deus, que essa palavra, Deus, ela conseguir penetrar, Deus, que eles possam se arrepender e Te receber como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós oramos por Ele. Escreve os seus nomes, Pai, no livro da vida. Por fim, guarda a nossa vida, a das nossas famílias, a da nossa igreja. Guarda nosso país, nossos irmãos por todo o mundo. Ó Deus, e guarda, Senhor, nós Te pedimos, e tem misericórdia de todos aqueles agora que estão em sofrimento, Pai. As famílias que estão chorando os seus mortos, vem com o Teu Espírito Santo consolar. Vem agora que esse é o momento oportuno para que a Tua palavra penetre como espada de dois gumes, e agora, e só nesse momento eles percebam que tem algo mais, Senhor, que estava encoberto pelas suas transgressões e pecados, que é o Deus vivo, que está se revelando neste momento para cada um deles e dizendo: meu filho, eu te amo, tu és um filho amado, eu sempre estive aqui, minha filha, eu sempre estive aqui, eu te amo, e o meu desejo é que você entregue a sua vida, o seu coração a mim, porque eu fiz tudo por você. Eu tomei a forma de homem, eu vim, eu morri, eu ressuscitei, eu fiz isso por você. Que as pessoas entendam que esse presente merecido, essa graça, está à disposição de cada um, e a recebam em nome de Jesus, e tenham suas vidas transformadas e libertas do cativeiro, Pai. Nós oramos por todos, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse culto. Nós Te entregamos todas estas coisas, Pai. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, e Te pedimos especial bênção por todas as pessoas que estão propiciando, Deus, que estão trabalhando para que essas imagens, essas palavras cheguem em tantas pessoas, em tantos lugares. Abençoa, Senhor. Deus, nós Te agradecemos e oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Tenham um excelente dia, guardem os 4 pontos e estejam em oração e intercessão. Amém? Boa semana. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião.